está começando mais um Entre Taças, direto dos estúdios da TV Concórdia, que é um oferecimento de Caetá Supermercados, Doces Rosito, Pães de Queijos Catarininha e Frioeste Carnes. E a convidada de hoje é servidora pública federal, doutora em estudos da tradução, diretora-geral do Instituto Federal Catarinense, o campus aqui de Concórdia. Eu estou falando de Alessandra Carini. Muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui no Entre Taças. Olha, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma alegria estar de volta aqui à TV Concórdia. Obrigada, Sidney, pelo convite. A TV Concórdia tem nos ajudado demais, né, na divulgação da instituição. E hoje, nesse momento aqui contigo, né, para fazer um bate-papo, acredito, né? Obrigada demais. E para acompanhar, né, Alessandra, nosso bate-papo, eu trouxe um regional, né, da Castelamare, que é da região da Serra Gaúcha, um Pinot Noir para acompanhar a nossa conversa. Enquanto eu abro aqui o nosso vinho, né, quem é a Alessandra Carini? Fala para nós um pouquinho. Então, Sidney, a Alessandra, posso dizer a vocês que eu sou uma mulher talvez constituída em camadas. Então, eu sou nascida em Concórdia, crescida, sempre morei aqui. Estudei fora também, estudei na UFSC, fiz mestrado, doutorado. Mas eu sou, hoje, né, servidora efetiva do IFC Campus Concórdia, professora de língua portuguesa e inglesa, e mãe da Helena e do Pietro. Sou casada com o Ney Neves, que é uma família tradicional aqui de Concórdia, Neves, né? E uma jovem senhora de 45 anos, né? Então, acho que um pouco é o que me resume, né? E hoje, há 2 anos já, né? Diretora-geral do IFC Campus Concórdia. Que fazem... Vai fazer um brinde. Vamos lá. Então, muito Obrigada, Sidney. Esse Pinot Noir. Muito bom. Então, Alessandra, você sempre nasceu e viveu em Concórdia, né? Sim. E o que na tua vivência local, isso influenciou a tua forma de ver a educação hoje, que te levou para a área de educação? O que te despertou então, isso? Sabe, Sidney, que quando você é um pouco mais jovem, né? Normalmente nos 14, 15 anos está envolvido com esporte, está envolvido com atividades extra-classe, fazendo ali ensino médio e tal. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, quem conhece um pouco mais a minha história sabe que com 12 anos já ajudava. Nós somos uma família de muitas mulheres, então nós somos em 3 irmãs, eu sou a mais nova, e a minha mãe, então, uma mulher muito forte, sempre nos trouxe a ideia do trabalho. Então tem muito isso, né, que eu quero deixar até como mensagem, que as concepções de trabalho, elas vêm mudando, né, com o passar do tempo. E com 12 anos eu já ajudava na casa de uma tia, né, a trabalhar, para não ficar em casa sem ocupação. Com 15 eu trabalhava com o César Luiz já, então eu cuidava o Raul, Cezinha, né? Então já fui babá deles já. E depois eles tiveram uma loja de calçados, trabalhei lá também. Com 15, 16 anos eu já estava com carteira assinada, que na época era algo bem importante, né? Para carreira profissional, né? A ideia de ter a carteira limpa, né? Toda aquela fase que não... Tinha esse medo, né? O meu primeiro emprego, eu preciso assinar a carteira, né? É isso. Então, eu com 15 anos já tinha carteira assinada na Wizard. Então, ali começou a minha relação com a educação, com o ensinar. Então, eu trabalhava na parte comercial. Eu tenho, assim, posso me caracterizar, assim, a vocês com uma questão de articulação, assim, a parte de vendas. Trabalhei há um tempo e fui me constituindo nisso também. Mas, de acordo com a demanda que se tinha na escola, faltava professor, e aí eu comecei a dar aulas. Antes eu comecei a fazer o curso, e como fazer o curso, né? O curso não era tão barato, então eu utilizava dos materiais de alunos que deixavam por lá os materiais, então eu reutilizava-os, fazia o curso, porque aí, como eu era funcionária, então eu tinha de uma forma gratuita o curso, e um ótimo curso, e fui me formando. Naquele período, fiquei lá de 95 a 2000, eu abri o Letras, português e inglês aqui. E aí teve essa influência de já estar numa escola de idiomas, de me ver assim, profissionalmente já encaixada para seguir na formação, mas eu imaginava
uma carreira de professor horista de uma escola de idiomas, franquia, nessa configuração, tá? Que tem todo o aluno como um cliente, né? Turmas pequenas. Então, nessa configuração. Mas é claro que antes disso eu já tinha sonhado em ser arquiteta, em ter outras atuações. Então, mas considerando a minha constituição familiar, a mãe que era a nossa regente da família, então nós tínhamos muita ligação religiosa, então todo domingo era dia de ir para a igreja, e a questão de trabalhar era algo super necessário. Então, as mulheres da minha família sempre foram a minha referência e as minhas melhores amigas. Então, até hoje, né? Essa é a melhor parte. Né? Isso aí. Então, foi assim que se constituiu a minha ligação com a educação. E daí você veio assumir, né, dentro de uma instituição federal. Sim. Como diretora. Como que isso veio vindo, assim? Então, assim, em 2004 eu já fui para lá, depois da Wizard fui para o Wisdom, que é uma outra franquia, hoje é Atos. E aí, dali, apareceu esse processo seletivo do professor substituto, um salário melhor, assim, na ideia de... Não era federal, era substituta. Mas estando lá dentro da instituição, os que já fizeram parte disso sabem que é facilitada a ideia de tomar conhecimento dos processos. Então, fui para lá em 2004, fiquei 2 anos dando aula, dava aula ali e dava aula na FABET. A FABET tinha uma faculdade, né? Isso, a FATEP. Então, eu trabalhava com inglês técnico. Isso. E aí, fui me configurando nessa ideia do inglês técnico, tanto que o meu mestrado e doutorado foram nessas áreas, da lexicografia, da questão de produção de glossários, que são dicionários de áreas técnicas, né? Que é o que a gente trabalha no Instituto Federal, que é o nosso foco, né? Então, fui tomando gosto por isso. Então, o carinho pela instituição, pelo que ela representa para o município, foi se construindo também. Eu saí dali, depois dos 2 anos, que eu posso ficar 2 anos como substituta, passei em um concurso do Estado, fui trabalhar na SDR, da época, né? Que era uma proposta do governo do Estado. Trabalhei aqui na SDR, aqui próximo, e fiquei 1 ano e meio na área administrativa, na parte de licitações, tomada de preço na época, daí surgiram os pregões. E também fui chefe de gabinete na época do Luizinho, né, Luiz Marini, e do Pitinim, né, que eram então os que geriam, né, a SDR na época. Isso foi 2006, 2007. E nesse período eu fiz concurso, abriu vaga para a minha área de letras português e inglês. O Ronaldo ficou em primeiro lugar, eu fiquei em segundo. Por questões de títulos, eu não tinha mestrado nem doutorado também. E fui chamada em 2007. Voltei bem feliz para lá, efetiva, isso. E estou lá até hoje. E o que mudou na tua vida se tornar diretora-geral do campus? Olha, foi uma construção isso, né? Então, assim, de 2007 até 2024, né, em que eu passei a ser a diretora, e aí que eu me falo dessa minha constituição em camadas. Eu dividi muito meu tempo entre estudar, eu precisava fazer um mestrado, precisava fazer doutorado. Então, fui uma das últimas que entrou por concurso sem ter mestrado, doutorado. Então, eu fiz isso depois de estar lá. Hoje, a maioria das pessoas, dos servidores que entram, né, ingressam na rede federal, já entram com doutorado, né? A prova de títulos, né, isso tem um peso alto. E aí, desde lá, eu assumi várias funções de gestão. Eu assumi coordenação de extensão, coordenação de ensino, a diretoria de ensino também, comissões, né, de concurso público. E aí isso vai te levando aí aos cargos, né, de gestão. Você pode dizer que não? Pode dizer que não, né? Pode apenas dar aula, que já é algo bem grandioso, se envolver com projetos de ensino, pesquisa, extensão. Mas eu gosto dessa articulação, desse contato com o meio externo. E eu acho que foi aí que eu me configurei e foi o que me trouxe também, e muitas forças, muitas pessoas, né, que a gente tem como referência, que é o bem mais importante, né, ter pessoas que te inspirem e que te tragam referência e que você as ouça. Que daqui a pouco você não tem na sua família essas referências, mas você vai encontrar fora, né, e sempre vai encontrar. E acho que é bem importante. Foi então que, foi em 2023, que eu, nessas
camadas de ser mãe, tenho 2 filhos, né? Ele já tem 11 anos e o Pietro 5. E estudei e assumi funções de gestão. Então, essas camadas que foram me formando para chegar à direção geral. Hoje a gente sabe, né, que uma coisa é quando você tá numa escola regional, Sim, que o contato é muito mais fácil, né? Você falar com o diretor, Sim. com o dono, para trazer alguma melhoria, né? E hoje qual que é o maior desafio na educação pública federal? olha, Porque existe um mar pela frente de burocracias, né? tem sim. Mas assim, ó, a sensação de gestão, a gestão, eu estava ouvindo até a fala do seu João Girardi, né? Sim. Falou na sexta-feira. A importância do sentimento de não estar sozinho é bem importante. E para isso, a decisão de ser ou não ser diretora, candidatar-se ou não, está muito na tua equipe. E eu sou muito feliz com as pessoas que estão comigo, né? Tanto na gestão como os servidores, né, no geral, pela forma colaborativa com que eles atuam. Então, de entender que, neste momento, somos nós os servidores que estão à frente da instituição. Daqui a pouco são eles, daqui a pouco são outros, né? Pessoas que vão passar e cada uma vai somando, né? Isso. Então, acho que é bem importante que a sociedade assim, e a sociedade acadêmica, né, a comunidade, né, acadêmica, tenha essa compreensão, colabore com isso. Então, a ideia de ter uma boa equipe é bem importante. E os desafios, eles estão postos hoje pela burocracia, claro, mas assim, ó, hoje a mão de obra, quando se fala que nosso orçamento, que é de 2014 ainda, o mesmo, 2014 é o mesmo, tá? 11 anos, Então, né? isso nos leva a não somente tocar a instituição, ela está tocando a instituição, não. Ela está gerindo a instituição, propondo, né, soluções para alguns limites, né, que nós temos. Então, hoje o desafio é esse, de fazer escolhas, de rever todos os processos. Então, não tem como ser feito tudo como sempre foi feito. É preciso pensar os processos, é preciso fazer intervenções, né? E manter a sensibilidade, que eu acho que aí, sendo mulher, eu acho que a gente consegue levar de maneira bem positiva. Legal. E hoje o IFC, ele impacta diretamente na economia e desenvolvimento regional, né, Alessandra? O que a gente pode explicar para o pessoal que está em casa? Quais são esses impactos que o IF traz, Sim. né, para a sociedade regional, assim, para Concórdia, a importância de ter um Instituto Federal na cidade, né? Nossa, quem conhece, né, os institutos federais, e nós que somos oriundos de uma escola agrotécnica, né, uma história totalmente intrínseca a uma história de um município como é o nosso. Então, nós surgimos de uma demanda, né, de mão de obra de uma cidade que tem na sua base uma agroindústria, que é a Sadia. Então, nós viemos com essa função inicial, né, com o curso técnico agropecuária. Depois daí veio a Embrapa. Então, se nós fizemos 60 anos nesse ano, a Embrapa está com os seus 50, né? Então, é uma história que ela vem totalmente entrelaçada. Então, é muito interessante a gente poder trabalhar junto hoje. E quando se fala de Instituto Federal hoje constituído, isso representa o quê? Representa que Concórdia tem uma instituição federal de ensino. Ela já tem, né? Então, a gente sabe os movimentos que se tem sobre uma universidade federal. O que nos difere de uma universidade federal é que nós, além da graduação, da pós-graduação que nós temos, e vamos até o doutorado, hoje na área da veterinária, mais da sanidade animal, nós ainda abarcamos todo o médio técnico. Então, é isso. E no médio já impacta... Nós já recebemos o médio. Nós já recebemos alunos com 14, 15 anos. Então, essa é a constituição do Instituto. Você consegue fazer... Você é aluno do Instituto Federal. Você pode fazer um médio técnico. Hoje nós temos 3 cursos médio técnicos. Informática, para a internet, alimentos e agropecuária. Então, só ali nós já formamos, em Concórdia, quase que 10 mil técnicos. Então, é muita coisa, porque quando se fala assim é o que eu falo para eles sempre que eles se formam. Sempre tenham orgulho de terem se formado em Concórdia. Não é perto de Chapecó, não é no oeste de Santa Catarina, é em Concórdia. Nós somos referência quando se fala de instituição, quando se fala de estrutura e formação.
Então, a gente sabe que o Instituto Federal Catarinense, o Campus Concórdia, ele é uma mola propulsora de formação profissional em Concórdia, na região, no país, e muitos estão fora do país, atuando e muito assim, ó, representando muito bem a instituição. E eu acho que a grande importância também vem quando você pega ali 14, 15 anos, está numa formação Sim. ainda do que ela vai fazer exatamente, né? E eu acho que dentro da educação tem muito isso. Qual caminho você vai seguir? Às vezes chega lá porque o pai colocou lá, ele ainda não tem certeza do que ele quer. Temos isso também. E tem um caminho, né, já ali traçado. Olha, você pode sair aqui, você tem essas vias que você pode seguir. E eu acho que a importância disso na formação não tem preço. Né, você sabe, Sidney, que quando a gente tinha a escola agrotécnica, e aí os alunos de mais um tempo, né, vão falar, mas na minha época era melhor, eu trabalhava mais, né? Nós tínhamos o lema que era o aprender a fazer fazendo, né? Um tecnicismo, né, que era da época, e havia muita mão de obra de aluno, né, para se construir a escola. E realmente, hoje, a mão de obra de 15 alunos da época, hoje é substituída por um terceirizado. Então, é diferente mesmo. Porém, a gente tem todas as limitações, né, legais também para isso, e a gente tem que lidar com isso. Então, a ideia do Instituto Federal, ela nos trouxe o quê? Quem vai conhecer um pouco melhor vai entender que a formação do Instituto, ela já muda um pouco. Ela é uma formação que é um nome meio estranho, que é omnilateral, que é essa formação integral. Então, é acreditar que a educação ela vai transformar muitas vidas. Nós temos muitos alunos que são o primeiro filho de uma família que vai ter um estudo, uma graduação, né, uma pós-graduação. Então, isso é transformador, né? Então, é nessa crença que a gente se agarra, né, para continuar construindo, se colocando frente aos limites, né, e fazendo escolhas. E uma das escolhas hoje de gestão, que nós temos hoje um plano de desenvolvimento da instituição, mas nós temos um plano de gestão. E nesse plano de gestão, o foco está na inovação. Nós somos e já atuamos, né, são pílulas, né, de inovação que a gente vai fazendo, que se dão através de um processo de indução dos servidores para submissão a projetos, tem a FAPESC, tem FINEP, tem vários órgãos de fundações, né, que fornecem recursos. Então, são formas de arrecadar extra-orçamento. Então, essa é uma escolha. Outra escolha é você abrir para parcerias público-privadas. Então, também é um movimento que a gente está fazendo. Tá? Interessante essa ajuda que o Instituto traz para a comunidade no geral. Né? É isso aí. Na questão do ensino técnico, né, Alexandra, ainda, na tua opinião, você acha que ainda sofre um preconceito do ensino técnico? Na ideia dele, não. Assim, eu não tenho uma formação superior, mas eu tenho o curso técnico nesse assunto. Ainda é uma barreira nas empresas, nas grandes empresas, no mercado de trabalho em si, para puxar esses profissionais? Nós sabemos que em outros países o técnico ele é muito mais valorizado, né? Acho que disso você está falando, né, Cidre? E hoje a gente percebe que muitos agrônomos ou graduados se submetem a trabalhar por um salário que seria o teto de um técnico, né? E as empresas sabem explorar bem isso, né? E o trabalho do técnico às vezes é subtraído, né? Assim, na ideia de é apenas um técnico. Na área da saúde, é o que a gente percebe nos estudos que a gente faz, a gente está tentando entrar um pouco nessa área agora com um avanço que a gente vai ter agora, que tá ligado à nossa lei de criação, que é o EJA, né? Sim. Pro-EJA. Então, o nosso EJA ele vai ser diferenciado. Ele tem o EJA médio, né? Então, o cidadão que tem ali o ensino fundamental vai fazer o médio, mas junto vai ter o técnico. Olha que legal. E a gente deve partir para a área de cuidador de idosos. Então, a gente passa da área agrária, que é a nossa base, com agropecuária, agronomia, veterinária, alimentos, que também entra na área agrária. Iniciamos nesse ano de 25 Ciência da Computação, um curso que é um sucesso, 15 alunos por vaga, que
tem por objetivo, uma instituição que só tem 60 anos, imaginem vocês, daqui a pouco com 100 anos, 100 e tantos anos, e daqui a pouco já conseguindo juntar essas áreas de ciência da computação com a área agrícola e fazer essa sistematização agrícola, né? Então, hoje a gente já consegue pensar melhor isso. Então, a gente já avança para essa área, mas também está com um olhar na área da saúde. Os profissionais da área da saúde, um técnico em radiologia, um técnico em enfermagem, eles se colocam, o que a gente percebe em pesquisa, que ele se coloca assim, e como técnico, ele é assumido pelas instituições, né? Já quando se fala assim entre escolher o técnico, laboratório também. Também fica Né? técnico. Isso, nós temos, o CEDISA, que é nosso parceiro, né? Junto à Embrapa, e nós temos, assim, essa percepção. A Copérdia é uma das maiores empregadoras nossas hoje no município. Então, você percebe que o técnico ainda é valorizado ali. Mas se a empresa pode escolher entre o de graduação ou não, vai escolher a graduação e a própria pessoa, o próprio, né, estudante. Mas eu não tenho o superior. Ele se vê mais valorizado, né, tendo a graduação. Isso ajuda também a ir buscar mais, né? Também. Terminou o técnico, ele vê bom, já vou trabalhar nessa área. Já. Entra Sim. e fala, acho que agora eu posso buscar uma Graduação. graduação para somar, né? E aí imagine, uma moda. sim, imagine você, então assim, uma das palavras que vai ouvir muito no Instituto Federal é verticalização, que é isso, essa formação verticalizada dentro da instituição. Então ele entra para fazer um médio, ele faz o técnico, às vezes assim, ele fez um técnico em alimentos, mas ele não tem muito interesse, ali vai ver muita química, né? Vai ver muita parte, então ele vai, não, eu quero outra coisa, mas ele teve uma base muito boa ali do médio, e aí ele parte para o superior, ele poderia ir para engenharia de alimentos conosco, né? Então, mesma coisa, a agropecuária pode ir para veterinária, para agronomia, mesma coisa o de informática para a internet e para ciência da computação. Então, hoje nós temos uma estrutura totalmente verticalizada, e isso para a região é muito importante. E gratuito, né? E gratuito, e na região tem muita falta de mão de obra, né? Sim. Que é o que ajuda ele já a ingressar nesse mercado de trabalho. Sim. Você já tem essas parcerias, né, com algumas empresas. Mas imagina se o impacto que o Instituto Federal tem quando ele se coloca assim, antes nós tínhamos só os cursos técnicos, né? Como escola agrotécnica. Como instituto, nós viemos com as licenciaturas. Então, formar professores, vocês sabem, né? Muitos falam até de um apagão, né, de professores, né, um futuro não tão longínquo, né? Então, a ideia de nós temos matemática, licenciatura e física. Então, são áreas mais rígidas e elas, desde 2014, nós temos os primeiros formados. É bem interessante perceber o quanto isso na Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Estado, nas regiões, na região toda da Malc, pega Arabutã, pega para Peritiba, Bela Vista, você consegue ver nossos alunos levando professores assim, tendo. Então, a prefeitura tem, né, o município tem, ou o estado, dentro da seu quadro de funcionários efetivos, profissionais efetivos, né, dessas áreas, que não eram assim, o professor é de ciências e vai dar, né? Sim. Então, isso é bem interessante, sabe? E o incentivo que é dado para os licenciandos, né? Então, hoje o aluno, né, até para os que estamos assistindo e têm interesse, os cursos são noturnos, licenciatura em matemática, licenciatura em física. Eles têm, além de jantar lá na escola, a gente tem um PIBID, que é um programa de iniciação, né, a docência. Então, eles ganham ainda a possibilidade de ganhar uma bolsa para estudar, né? É mais uma forma de incentivo à formação docente. Então, é bem interessante, sim. Nossa, tem... possibilidades. E, Luciana, como que é conciliar família, maternidade a um cargo de tanta responsabilidade? Porque a gente sabe que quando você assume uma instituição, vem muita responsabilidade junto, né? E como que você consegue conciliar toda essa agenda, esse processo aí? Se quem me conhece um pouco mais vai saber que eu sou muito otimista, sou muito positiva, né? O Ney lá em casa disse que eu sou demais, né? Sempre vê o copo meio cheio. Acho que isso é importante para que os outros que estejam contigo, assim, você está crescendo profissionalmente, né? E é para você levar outros com você. Acho que é bem importante isso. E sim, em casa, a ideia de
ter alguém, e o Ney, ele sabe, né, a importância e a admiração que eu tenho e agradecimento que eu tenho de ter ele como parceiro, porque ele é uma pessoa preocupada com que filhos deixar para esse mundo todo, né? Eu tenho a Helena com 11 anos, ela está estudando e ela está no rendimento do vôlei, então todos os dias ela treina vôlei, e ele acompanha, leva, busca toda essa parte, né? Ele faz. O Pietro tem 5 anos e meio, está no pré-2 já, e ele vai entrando para a alfabetização agora. Então, o Ney tem papel fundamental para as viagens que eu tenho e para todos os compromissos que são assumidos, né? E, normalmente, algo que ele não gosta muito que eu leve junto. Tem algumas pessoas que levam junto, né? Para um evento, para outro. Não é espaço para eles. Então, eu sempre essa fala, deixo-os em casa, eles estão bem. Então, é dessa maneira que a gente vai levando, tá? Mas a ideia de dar conta, ela sempre é... dividida. É isso aí, né? Dar conta, né? Sempre vai ter algo sendo assumido de uma maior maneira, né? E você acha que a questão... A gente sempre conversa, sempre entrevista... A maternidade, ela ensina muito sobre a liderança? Nossa, sobre educação, sobre liderança. Eu digo que os meus filhos, eles são muito melhores que eu, muito melhores, né? Na ideia de como lidar da questão emocional também, porque não tem como as coisas não te impactarem, né? Você está lidando com pessoas, e é isso que a gente não pode esquecer. Você lida com processos, sim, mas eu lido com pessoas que têm nomes, que têm famílias, né? Então, sentimentos, e a gente também tem sentimentos, né? Então, a ideia de maternar, né, de ter os filhos, o aprendizado é tamanho em relação a ceder, em relação a você compreender as dores dos outros também, né? De você não ter certezas, de você ter alguma análise e decidir, né? E entender que naquele momento é o correto, mas ter menos certezas sobre é assim e eu tenho certeza e eu sei como é, porque às vezes tu não sabe, né? Às vezes não está contigo, a importância do compartilhar é enorme, né? Sempre pode aprender com o outro e ter menos essa ideia de que você é a diretora, você manda, né? Sempre ouvir mais para fazer com todos, né? Fazer com que todos participem do processo, isso aí, né? É isso aí. Isso é um processo, né? A gente nunca está pronto para isso. É uma construção. A gente aprende demais com eles. Eita. Alessandra, o papo tá bom, mas eu vou chamar um intervalo rapidinho e a gente volta já. Tá, joia. Tem promo no Caetá, encher a cartela eu vou. Sou fã de descontos, fã de selinhos eu sou. Comprou, colou, trocou. Fã de selinhos é fã do Caetá. Comprou, colou, trocou. Fã de selinhos e fã do Caetá eu sou. Tem promo no Caetá, encher a cartela eu vou. Fã de selinhos Caetá compra e ama economizar. Todos gostam de comer um gostoso e saudável pão de queijo. Mas como fazer a melhor escolha do pão de queijo? A Catarininho Pães de Queijo Especiais é uma empresa com sede em Timbó que produz o verdadeiro pão de queijo. Acreditamos que a alimentação deve ser gostosa e saudável. Somos comprometidos em oferecer um produto 100% natural e que gere bem-estar às pessoas. Com essa visão simples e compromisso verdadeiro, a Catarininho está construindo desde 2006 uma sólida reputação no mercado de pães de queijo. A Catarininho possui diversas opções de sabores de pães de queijo, do tradicional aos temperados e recheados, doces e salgados. Ótimas opções para o café da manhã, lanche da tarde e até para aquele almoço ou jantar. É prático e fácil de preparar. Para isso, buscamos ingredientes de qualidade, de produtos e marcas também comprometidas com a saúde e bem-estar das pessoas. Nossas receitas são isentas de aditivos artificiais, como conservantes, saborizantes e aromatizantes, resultando um pão de queijo natural e nutritivo. O processo de produção, congelamento e logística adequada garantem que o produto chegue ao consumidor com sabor e textura natural.
resultando aquele pão de queijo delicioso com os melhores padrões de qualidade e satisfação dos consumidores. Faça a melhor escolha em qualidade e sabor. Escolha pães de queijo especiais da Catarininho. Catarininho, pães de queijo especiais. Por trás de cada doce incrível, tem alguém que ama o que faz. A Doces Rosito é parceira de quem transforma ingredientes em verdadeiras obras de carinho. Há mais de 30 anos em Concórdia, oferecemos variedade, qualidade e condições especiais para compras com CNPJ. Doces Rosito, a escolha de quem vive da doçura todos os dias. Rua Marguerita Campese Dalla Costa, número 63, pertinho da Rádio Rural. WhatsApp 49 984 17 8672. Voltamos então aqui nos estúdios, vocês ficaram com os nossos recadinhos. Alessandra, que conselho você daria para a Alessandra de 20 anos atrás? Nossa, 20 anos atrás, né? Eu, uma jovem senhora, hoje com 45 anos, eu teria 25 anos, né? Já graduada, né? Já para decidir. Já efetiva. Já efetiva. Já. Eu me lembro chegando na UFSC, lá a maioria dos alunos, meus colegas de mestrado, bolsistas, dependendo da bolsa para sobreviver, né? E eu já tinha salário de professora efetiva, né? Então já chega um pouco mais. Te lembro assim, o agradecimento. Mas eu acho que o conselho é não se distraia, né? Não te distraia das críticas, não te distraia do que virão, né? Alguns obstáculos. Não te distraia, né, do que você tem por objetivo. E daí, para isso, a importância de ter os objetivos traçados, de ter, né, com quem contar. Acho que isso é importante, né? Quando você fala de objetivos traçados, a gente sempre fala do que vamos deixar de legado, né? Porque sempre você principalmente está passando por uma instituição que tem um legado. Isso. E você está fazendo parte dele. Sim. Né? Que legado você imagina deixar para a Concórdia, para o UFC, né? Para o Instituto? Eu tenho como objetivo, então, sou a primeira mulher, né? Hoje se fala muito nisso, em ser mulher, né? A gente fala um pouco de ser mãe, de ser a professora, né? A gestora, mas de ser mulher num contexto em que ainda é necessário, né? Firmar muito a ideia do ser mulher e do ter as competências, né? Requeridas para a gestão, requeridas para tomar decisão, para os relacionamentos. Eu acho que é esse o legado da possibilidade de um tocante mais sensível, né, também na gestão, numa gestão de uma instituição que é totalmente, né, até então, os meus antecessores, né, eles foram todos homens ligados mais à área da agronomia, que é a nossa base. Então, a ideia é de que a instituição é muito boa, que ela tem muito ainda a contribuir e a crescer para a instituição, para a região. Então, essa aproximação com a comunidade é o caminho. Eles precisam saber, a comunidade externa e a interna também, saber quais são nossas ações, o que a gente tem a oferecer. Então, essa articulação, esse contato, essa aproximação com a comunidade é o que eu quero deixar, né? É isso aí. E você sendo a primeira mulher, né, a assumir, você acha que ainda precisa avançar muito quando a gente fala em cargos de liderança? Olha, o que eu posso dizer é que não tem mais como separar o profissional do pessoal, né? Eu vivi épocas em que, não, os teus problemas precisam ser deixados do lado de fora da instituição, né, ou da empresa. Hoje não. Traga o teu problema para cá, vamos sentar juntos aqui e vamos nos ajudar a resolver, porque aí você vai conseguir render melhor e é essa maneira. Hoje comigo tenho várias mulheres que trabalham, homens também, e vários homens em destaque, assim, que assumem demais os filhos, que têm, assim, que não dividem ou ajudam as esposas, mas que dividem a maternidade,
com uma paternidade bastante efetiva. Sou muito orgulhosa dos colegas. E essas mulheres que trabalham comigo levam crianças para lá para o instituto e tem que sair porque tem médico das crianças e está tudo bem. E o que você deixa de recado? Porque hoje ainda, na minha opinião, eu acho que, como você fala, precisa ainda avançar muito no quesito mulheres em cargos de liderança, né? Porque às vezes você vê que as mulheres têm competência, muito competência para aquele cargo que você olha e você fala, você consegue, vai lá e assume. Mas elas mesmas acabam, não, mas só teve homens nesse cargo, Sim. é muito pesado esse cargo. Você deixa um recado, porque você como Sim. mulher, estando no cargo, você está vivendo isso. Sim. E deixar, né, um recado para elas que tem competência, tem que insistir, tem que ir. Não vai ser fácil o caminho. O que precisa se assegurar é em ter uma rede, né, de apoio. Hoje eu tenho minhas irmãs que moram aqui, minha mãe mora aqui. Então, meu marido, que é toda essa base também. Então, isso é bem importante. Outra questão, e se não tiver, você vai assim mesmo. E aí outra ideia de você se assegurar, né, na tua capacidade, né, do que você veio com o propósito a apresentar. Não o que eles estão esperando de ti, mas o que você se propôs a fazer. Mas sim, nesse ano a gente teve formatura do ensino médio, aí depois eu olhava as fotos, a mesa oficial era eu e o restante eram os coordenadores, os diretores, os patrono, paraninfo, todos homens, né? Aí a gente tinha esses dias reunião da SIC com o deputado e tinha poucas mulheres, né? Lembro que a Ali Perozin sempre é uma que está presente, algumas vereadoras, mas assim, são algumas mulheres, né? Frente a um grupo grande de homens. Mas eu percebo já neles a sensibilidade de nos ouvir, de nos acolher, de entender que dali também podem vir possibilidades, né? E trocas. Acho que eu não me sinto de lado. Sim. Acho que isso já é um avanço. Sim. Nós temos muito a crescer, sim. Ali, você lida muito ali com os jovens, né? O dia a dia, praticamente. É os jovens que estão diferentes ou o mundo que está indo rápido demais? Porque os jovens hoje em dia tá difícil essa lida, né? Sim, eu tenho a Helena lá com 11 anos, já é uma pré-adolescente, que já fica sozinha no quarto dela, já começa a ter todo um comportamento diferenciado. E acho que são os dois, né? Que o jovem ele foi configurado de maneira diferente e o mundo, né, também acelerou, né, demais. E é isso que nas leituras, às vezes, leituras feitas recentemente, assim, a ideia de que as tecnologias avançaram muito rápido, porém as pessoas não acompanharam isso, né? Eu digo, nós não acompanhamos isso na questão relacional, na questão do como lidar com isso tudo, né? Foram muitas descobertas, muitos avanços, porém as pessoas não... A minha concepção é essa, assim, de que as pessoas não conseguiram. E aí vamos ter que começar a resgatar tudo isso, né? E tem algo que te preocupa na formação dessas novas gerações? Olha, a questão da saúde mental, né? Isso é uma segurança psicológica, eu vejo nos colegas servidores e também nos alunos. Então, a segurança psicológica em relação ao ambiente, acho que é importante demais. E para os alunos assim, também, desde a questão do lidar com as frustrações, ou lidar com... Porque eles vivem, né, quando eles vêm para a instituição, sai de casa, né? Então, assim, tem toda a parte do lidar com as matérias, lidar com as pessoas que você não conhece. Então, são muitas mudanças. Então, a segurança, a saúde mental é algo que precisa ser cuidado, né? Nós, inclusive, assim, como gestores, precisamos ter mais um olhar mais atento para isso. Isso é um assunto que vem sendo falado por praticamente foi o assunto de 2025, sim, né? Nas empresas, nas escolas, muitas situações que eu acho que... Porque assim, quando você fala de segurança psicológica, você ter naquele ambiente, você saber que o que você for falar, aí vai envolver toda a questão política, vai envolver toda a questão de institucional. Então, segurança de que eu vou colocar meu posicionamento, eu vou ser assumido, vou ser considerado, né?
sem precisar ser algo que não posso falar, que não se sinta seguro naquele ambiente. Na sala de aula, com os professores, junto com os colegas. Então, acho que é isso que a gente precisa se preocupar mais. É isso aí. E você trouxe alguns presentes para nós aqui, Aline. Sim, Ednei, é isso. Vamos lá. Dentro dos nossos cursos, um deles é o técnico em alimentos e a engenharia de alimentos. Então, é sempre uma alegria. Essa é a cesta que os nossos servidores receberam como lembrança no final do ano. E eu não vou falar muito sobre esse queijo, mas assim, eu posso falar sobre os professores da área de alimentos, daí falo em nome deles, que são quem coordenam toda essa área na instituição. Lá no Instituto, isso? Sim. Olha sim. que legal. Então, assim, aqui, ó. Se eu tivesse doce de leite aqui, você já iria provavelmente gostar demais, mas tudo é produzido lá. Nós temos uma estrutura de agroindústria, então os professores todos, poderiam listar todos aqui, né? Mas o Álvaro, o Eduardo, o Ney Fronza, toda a parte de lácteos, o Dirceu e a Cirlei, que são nossos terceirizados, que estão lá há muito mais de 20 anos, o Thiago, o Moreto, o Boff. Então, assim, ó, são servidores que já estão conosco há muito tempo e que têm todo esse carinho, assim, com a produção e você vai depois degustar vai perceber o quão qualitativo é o produto que a gente tem lá. Então, os alunos aprendem na prática, botando a mão na massa. Tem isso, tá? Que vocês aproveitem demais os nossos produtos. É uma alegria pra gente. Tá? Obrigado para todos os envolvidos lá. Isso aí. Que nos mandaram, né? Através da Alessandra, para a gente degustar aqui. Sim. Alessandra, a gente fala muito de conquistas pessoais, de conquistas no trabalho. Hoje, se fosse resumir as suas maiores conquistas como profissional, como pessoa, qual seria essas conquistas? Olha, eu sempre falo que a ideia de direção geral do IFC Campus Concórdia, ela é uma etapa da minha formação profissional. Ela não é o fim da minha carreira profissional. Eu sou professora de língua portuguesa e inglesa. Eu devo, ainda tenho vários outros objetivos, né, na sequência. Por exemplo, uma experiência fora do país, né? Por ser da área de línguas, devo ter isso pela frente ainda. As funções de gestão eu gosto dessa parte. Hoje eu sei muito bem qual a minha função dentro da equipe de gestão. Somos uma equipe, né? E é essa parte de articulação e essa relação com a sociedade externa. Hoje é a minha principal função dentro do grupo, né? E das conquistas, realmente hoje, me configurar dessa maneira mais completa, me permitir, assim, a desafiar. Quando você fala vamos experimentar a gestão, vamos experimentar coordenar projeto, vamos experimentar, né, a busca de relações, a busca de dinheiro, né, via emendas, via outras empresas também. Então, eu acho que essa configuração, essa maleabilidade na minha formação, acho que é uma conquista bem importante. Isso aí. E você acha que dentro da educação hoje falta esse diálogo entre as instituições para que melhore um pouco mais essa questão de investimento na educação? Olha... Porque assim, hoje a gente sabe, como você falou, o orçamento é de 2014, são 11 anos. E é uma constância dos diretores estar sempre solicitando, né, e mostrando projetos e tentando ter essa conversa com outras instituições para poder trazer recursos, né, para poder se ter um trabalho como esse, que às vezes o que vem não supre essas necessidades, né, Alessandra? Sim, a importância, assim, de como a gente faz, assim, hoje nós conseguimos esse ano, através da SIC, ter um núcleo de educação, e a gente fez ações bem importantes, como o evento que teve o Educom, em que ali nós tínhamos instituições federais, instituições particulares, algumas em busca de matrículas ali, que são cursos pagos, e eles abriram essa possibilidade para nos assumir ali.
entendendo que nós poderíamos trazer a eles também uma ideia de um público que talvez eles não acessariam, né? Então, hoje a gente sabe que não só tem agronomia no IFC em Concórdia, nós temos outras instituições. E a importância da gente conversar, que é o que você fala, pode nos trazer algum recurso que nós talvez não tenhamos, que eles têm como instituição particular, mas que eles podem utilizar daqui a pouco de uma estrutura como nós temos de laboratório. Nós temos hoje são 553 hectares, 253 hectares que nós temos de terra, né? Então nós somos uma instituição, até convidar todos para conhecerem, né, a instituição, quem não conhece ainda, aqui em Fragosos, toda uma parte administrativa, um centro pedagógico, um centro tecnológico, mas isso e todo um núcleo da veterinária, toda a parte da agronomia e a parte de formação docente. E nós temos fazenda. Então nós temos toda uma estrutura integrada. Temos integração com o BRF na avicultura. Olha. Nós temos suinocultura, ovinocultura, gado de leite, gado de corte. Então, o plantio do milho, que vai virar a silagem para os animais. Então, os experimentos da agronomia, toda a parte, então, assim, do Tecnoeste, e aí já fica o nosso convite para o dia 10 a 12 de fevereiro, a 18ª edição do maior evento de extensão que nós temos dentro do campus. Então, são muitas facetas dentro de uma mesma instituição. Hoje nós somos um dos campi com maior complexidade em estrutura. Nós optamos, é uma escolha nossa, mantermos o alojamento. Então nós temos uma estrutura daquela escola agrotécnica ainda. Então temos alojamentos masculinos, temos alojamentos femininos, foram implantados em 2008, né? Retomamos alojamento feminino. E hoje temos mais meninas que meninos, né? Olha que legal. Por demanda teria. Porque até então você só ouvia falar da escola técnica com alojamento bem antigamente, quando era tudo muito distante, né? Isso, nós ainda temos. E temos feminino também. E temos a nossa propção, o nosso refeitório. Você que podia ir lá, pô, né? Temos lá. Vamos visitar. Você vai lá visitar o bandejão, né? E lá nós temos 2 nutricionistas, são servidos em torno de 900 almoços, mas são 4 refeições dia que esses alunos têm. Sendo média, tudo gratuito. Então, eles têm café da manhã, eles têm almoço, eles têm lanche da tarde, tem janta, tá? Então, é uma estrutura toda de produção, você sabe como é que é, toda essa sincronia que precisa acontecer. Então, e é uma opção. Nós temos um refeitório de autogestão, ele não é terceirizado, né? Então, uma escolha nossa também, né? Porque aí tu consegue utilizar da horta lá para o refeitório, da agroindústria para o refeitório, a gente consegue fazer esse... Mas tudo isso precisa ter uma dinâmica interna gigantesca, né? Porque isso não é fácil de se planejar, o processo precisa estar muito... Muito justo, em né? estruturas, por exemplo, hoje nosso foco de obras, então até ano passado era uma área de convivência, envolvendo banheiros e tal, foi executada, e agora é o refeitório, ampliação do refeitório. Nossa estrutura de refeitório é de 50 anos. Então tu tens bem noção do que é a parte de gás, a parte de hidráulica, a parte, né, toda essa estrutura de cozinha, é isso que a gente vai ampliar. Então, o foco é esse, é uma obra dos 2,5 milhões, que a gente vai, quiçá, até abril, maio, iniciar essa obra para executar em 2 anos, tá? Então, pensava assim em um refeitório novo, até, né? Só que com equipamentos e tudo iria para 7 milhões ou mais. Tem todas as fundações para serem feitas, tudo. Então, nós temos uma estrutura, ela vai ser reformada e ampliada, né? Que bacana. Isso aí. Porque acho que é isso que a gente falava antes. O mais difícil de estar à frente de uma instituição como o IF, porque ela é uma instituição federal, a conversação se torna difícil um pouco, né? Licitações e tudo, né? Isso aí. A liberação de tudo tem uma burocracia gigantesca. Isso aí. E aí, quando ela se fosse, vamos dizer assim, estadual, seria mais prático, porque você está aqui, você pode ir ali, conversa com o federal, que se torna um pouco, o desafio é maior, né, Alessandra? Nós temos hoje uma estrutura, nós trabalhamos em rede. Até enquanto escola agrotécnica, nós éramos uma autarquia,
Então, a gestão era feita no campus mesmo. Hoje nós temos trabalhamos em rede, são 15 campi no estado. Hoje o estado tem 2 institutos, tem o IFC e o IFSC, né? O IFC são escolas oriundos de escola agrotécnica, né? Nós, Camboriú, Rio do Sul, Araquari, né? E hoje, depois desses, foram crescendo, seremos 17 nesse ano, com Mafra e Campos Novos. Esse é o IFC. O IFSC, que tem em Chapecó, então é tudo meio que misturado geograficamente. Tem também os seus 20 e tantos campi, e aí eram mais ligados aos centros tecnológicos, né? As escolas técnicas, tá? E aqui escolas agrotécnicas. Então foi essa organização. A nossa reitoria fica em Blumenau. E quem é o reitor hoje é o que era nosso diretor anteriormente. Olha, então, Houve de essa Concórdia caminhada. para o mundo. Então houve essa caminhada, e aí houve essa construção de eleição também a minha. Então eu fui candidata única em Concórdia, de uma construção toda que se teve para isso. Rudinei foi a reitor, eu me tornei diretora. Então acho que é bem interessante assim, a gente construir junto, né? E tentar encontrar e nos unir pelo que nos é comum. Acho que é isso, não evidenciar nossas diferenças. Acho que é esse o caminho. E qual que é o maior desafio para 2026, Alessandra? Você estará à frente Sim. em 2026? Como que Sim, funciona essa a parte? gestão ela é de 4 anos, nós já passamos 2 anos, mas assim, quando se fala em 27, em setembro já teremos uma nova gestão. Então, esse 1 ano, nós estamos muito atentos, porque será um ano muito rápido. É a nossa expectativa, considerando Copa do Mundo, eleições e muitos feriados, que são 11, né? 11 feriados. Isso. Então, como nós organizamos o calendário para os feriados prolongados, considerando os alunos que moram em outras cidades, hoje a gente atende mais de 40 municípios, né? Nossa, Sim. bastante. Fora os alunos do superior que vêm do Brasil todo. Minas, Brasília, São Paulo é o que mais tem nos cursos superiores. Então, nessa perspectiva, é que a gente tem muito alinhado já agora, para depois só o ano vai ser de execução. Então, esses 2 primeiros anos de gestão foram de planejamento, de análise, de ratificação com os servidores, numa gestão democrática, essa parte de ratificar as intenções da gestão, que cabe a nós como gestores sermos propositivos frente às limitações. Posso reclamar, Claro. Mas tem que ter uma ou eu ação. posso agir. Né? Eles podem não concordar com a minha escolha, podem colocar a opinião deles e a gente pode construir junto. Mas esses 2 primeiros anos foram esses anos de alinhamento e de construção de propostas, e esse ano vai ser um ano de execução. Como a gente falou assim, as sementes foram plantadas, né? E agora a ideia é regar, ver as que vão germinar, as que não vão. E algumas não vão germinar, algumas vão crescer mais do que a gente imaginava, mas acho que é essa a intenção de gestão mesmo, né? Alinhado a um plano que se tem. Então, acho que essa segurança que o servidor precisa ter quando você tem alguém, que é teu colega, que está à frente da instituição. Entender que a pessoa está ali pelo bem, pela ideia assim de... Ela está... Talvez não vai acertar em tudo, né? Sim, sim. Mas que é ela, respeite-se, né? E entende que está tentando, ou está na busca, né? De fazer o melhor possível. Isso aí. Alessandra, acho que foi um bate-papo muito bacana no sentido de trazer para o pessoal que nos acompanha a importância, né, do Instituto, Sim. a importância do trabalho realizado junto com a comunidade, que é um trabalho que leva para a vida, né? Não é você está formando pessoas, Sim. né? Eu acho que esse pensamento, quando o gestor, você no caso, está à frente de uma instituição como essa, a responsabilidade do que vai se tirar dali, daquelas pessoas que vão se formar, é muito grande. Não, Cid, saber assim, agradecer demais pela oportunidade, parabenizar você, que eu conhecia apenas de lá do balcão, né? No Espaço Mais. Mas assim, é importante demais poder, porque esse momento como esse me serve como uma reflexão também, né? E também nesse período de ano, como uma organização de ideias também para caminhar. E é muito importante mesmo o Instituto. E eu quero deixar a comunidade assim, que está nos ouvindo, assistindo, que nós estamos à disposição para demais demandas que precisem ser assumidas como instituição de formação, no ensino, da pesquisa, da extensão e na inovação, que é algo que a gente está se constituindo como uma ICT, como uma instituição de ciência e tecnologia.
né? Então, assim, é a nossa função, nós sabemos da nossa obrigação e que a gente está à disposição para essa construção conjunta, tá? É muito bom saber que em Concórdia nós temos o Paulo Camilo do Cicobi, que é ex-aluno, o Rogério Pacheco, o Raganini do São Camilo, são muitos ex-alunos, né? Que hoje estão fazendo trabalhos gigantescos da cidade, né? Então, se você olhar assim, há poucos dias nós tínhamos encontro dos alunos que se formaram há 50 anos. Então, nós temos uma galeria de ex-alunos, né? Os primeiros se formaram em 68. Então, é lindo de ver. E assim, ó, e a gente precisa ter, como gestor, esse amor pela instituição, assim, entender qual é o teu papel, o que isso representa, que não é só o processo, que não é só acabar o ano, né? Mas que, assim, que isso vai levar para a vida dessa pessoa, né? E para a tua também. Sim. Então, quando você vê lá eles agora com 70 e tantos anos, né? Contando o que representou eles terem feito do ginásio agrícola, ainda que eles viriam para Fundamental 2, eles faziam na instituição. Então, o que eles sofriam, o que eles eram, né? Mas, assim, ó, o que eles levaram de uma família que eles formaram. Tanto que se encontram até hoje. Levaram para a vida, né? Essa formação. E o que aprenderam lá, né? Nossa. Eu acho que é isso que é o importante. Você termina ali e aquilo ali, quem está formando no médio agora, Sim. está aprendendo algo que ele vai levar para o resto da vida dele, nas escolhas da vida. Vai. É isso aí. Então, e é acho nas que isso- relações. Então, o que mais fica, sim, será nas relações. No conteúdo, sim, nós temos o nosso corpo docente é excelente, né? Técnico também, técnico administrativo. Nós temos uma instituição muito importante para a Concórdia, nós somos, mas assim, a ideia das relações é o que mais fica quando você vai ouvir quem passa por lá. Acho que é bem importante. Então é isso, Alessandra, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Foi um bate-papo que passou voando, a gente nem percebi passar as horas. Adorei o vinho, muito Que bom que bom. gostou, obrigado pelos presentes. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Pessoal, esse foi mais um Entre Taças, direto dos estúdios da TV Concórdia, que foi um oferecimento de Caetá Supermercados, Doces Rosito, Pães de Queijos Catarininha e Frioeste Carnes. Até a próxima.